Em algum recanto silencioso de nossa experiência humana, todos nós, sem exceção, já fomos tocados por ela. Aquela súbita e inexplicável certeza que surge como um farol em meio à neblina das nossas dúvidas. Um pressentimento que nos alerta, uma inspiração que nos impulsiona, um conforto que nos acalma diante do desconhecido. É a intuição, essa voz delicada e poderosa que emana das profundezas do nosso ser. Um saber que não se aprende nos livros, nem se deduz pela lógica, mas que se revela como uma verdade íntima, um eco da nossa alma. Ela é, em essência, a linguagem primordial com que nossa alma, essa viajante ancestral que acumula a sabedoria de inúmeras jornadas através das vidas, se comunica conosco, buscando nos guiar, nos proteger e nos alinhar com o nosso propósito mais elevado. Mas como escutar essa melodia sutil, quase etérea, em meio ao estrondo incessante do mundo moderno? Vivemos imersos em um oceano de informações, de estímulos constantes, de opiniões alheias e de exigências que nos puxam para fora, para a superficialidade ruidosa da existência. A mente racional, treinada para analisar, questionar e buscar provas concretas, muitas vezes se sobrepõe a essa sabedoria interior, descartando-a como mera fantasia, acaso ou fruto da imaginação. O ego, com seus medos e suas necessidades de controle, também contribui para abafar os sussurros da alma, preferindo a segurança aparente do conhecido e do previsível. Assim, a intuição, essa bússola interna de precisão divina, pode acabar soterrada sob camadas de ceticismo, de pressa e de desconexão de nós mesmos. Reconhecer a intuição em sua manifestação autêntica é o primeiro passo para resgatar essa conexão sagrada. Ela não se apresenta com a argumentação elaborada da lógica. Ela simplesmente é. É um saber direto, um insight, que chega como um relâmpago de clareza em um céu antes nublado. Muitas vezes, a intuição se expressa através do nosso corpo físico, esse instrumento sensível que capta as vibrações mais sutis da realidade. Pode ser aquele arrepio que percorre a espinha e confirma uma verdade profunda. O aperto no peito que nos alerta para um perigo ou uma desarmonia. A sensação de expansão e leveza que nos indica um caminho de alegria. Ou aquela paz inexplicável que se instala em nosso coração e acalma todas as dúvidas, mesmo quando as circunstâncias externas parecem confusas. A intuição genuína carrega consigo uma assinatura emocional particular, uma serenidade subjacente, uma clareza tranquila, uma quieta certeza. Mesmo que a mensagem que ela traga seja desafiadora ou nos convide a sair da nossa zona de conforto, é fundamental, nessa jornada de redescoberta da intuição, aprendermos a distingui-la de suas frequentes imitadoras, que podem nos desviar do caminho. O medo e a ansiedade, por exemplo, são emoções ruidosas, muitas vezes catastróficas em suas projeções, baseadas em experiências negativas do passado ou em temores infundados sobre o futuro. A intuição, ao contrário, mesmo quando nos alerta para algo, o faz com uma calma subjacente, com uma neutralidade que visa a proteção e o aprendizado, não o pânico. Da mesma forma, o pensamento positivo superficial ou o mero desejo do ego podem se mascarar de intuição, especialmente quando estamos muito apegados a um resultado específico. Esses impulsos podem gerar uma excitação momentânea, mas frequentemente carregam uma corrente de impaciência, de necessidade ou de auto-engano. A intuição verdadeira é desapegada. Ela aponta para o que é essencial para a alma, para o que ressoa com a nossa verdade mais profunda, e não necessariamente para o que a nossa personalidade desejaria no momento. E claro, ao domínio da mente racional, essa ferramenta poderosa e indispensável, mas que, quando excessivamente controladora, pode invalidar as percepções intuitivas por não encontrar nelas uma lógica linear ou uma prova científica imediata. Quantas vezes uma voz interna nos soprou um aviso, nos deu uma ideia luminosa, nos indicou um caminho, e nós, por excesso de ceticismo ou por medo de parecermos ilógicos, optamos por não ouvir, apenas para mais tarde reconhecermos, com um suspiro, que ela estava certa.
Essa experiência de duvidar da própria intuição é profundamente humana. Faz parte do nosso aprendizado reaprender a confiar nessa sabedoria que foi, por tanto tempo, negligenciada ou desvalorizada em muitas culturas que priorizaram excessivamente o racionalismo. Relembre em sua própria vida aqueles momentos em que você simplesmente sabia algo, mas hesitou. Ou aqueles em que, contrariando todas as aparências ou conselhos externos, você seguiu um impulso interior, e as coisas se desdobraram de uma forma surpreendentemente positiva. Essas memórias são âncoras, lembretes preciosos da validade e do poder da sua bússola interna. O processo de reaprender a confiar é gradual, construído sobre a fundação da autoobservação atenta e da coragem de experimentar. E mesmo quando teimamos em ignorar seus chamados, a alma, em sua infinita paciência e em seu amor incondicional por nós, não desiste. A intuição é persistente. Se não a escutamos através de um sussurro, ela pode tentar se manifestar através de um sonho vívido e simbólico, de uma sincronicidade intrigante que nos chama a atenção, de um encontro inesperado que nos traz uma mensagem crucial, ou mesmo através de um mal-estar físico que nos força a parar e a reavaliar nossas escolhas. A alma conhece muitas linguagens, e a intuição é apenas o seu dialeto mais direto e íntimo conosco. Ela está sempre buscando nos reconduzir ao nosso centro, ao nosso caminho de maior crescimento e realização. O aspecto mais profundo e transformador da intuição, especialmente quando consideramos a jornada da alma através das vidas, é que ela não se alimenta apenas das experiências e aprendizados desta existência atual. Ela é um canal que nos conecta com o vasto reservatório de sabedoria acumulada pela nossa alma ao longo de suas inúmeras peregrinações. Aquela sensação inexplicável de familiaridade com um lugar que visitamos pela primeira vez, aquele saber sobre um ofício ou uma arte que nunca formalmente aprendemos, aquela atração ou repulsa instantânea e visceral por alguém que acabamos de conhecer. Tudo isso pode ser a ressonância da alma, reconhecendo fios de experiências passadas, lições aprendidas ou laços kármicos que se reativam no presente. A intuição, nesse contexto, age como uma ponte luminosa entre o nosso eu consciente desta vida e a totalidade atemporal da nossa alma. Ela nos oferece vislumbres da tapeçaria maior da nossa existência, revelando que as escolhas e os aprendizados de hoje estão entrelaçados com um passado muito mais antigo e com um futuro que estamos constantemente a cocriar. Compreender isso traz um conforto imenso e uma profundidade renovada à nossa percepção da orientação interior. Não estamos sozinhos nem desamparados em nossas decisões. Carregamos conosco, em nossa essência, a sabedoria destilada de eras. Intuição é, portanto, muito mais do que um simples palpite ou uma sensação vaga. É o nosso mais sagrado e confiável sistema de navegação interior, uma linha direta com a sabedoria primordial da nossa alma, pacientemente esperando para ser plenamente reconhecida, honrada e utilizada. Ela é o farol que nos guia através das noites escuras da dúvida, o mapa que nos mostra os tesouros escondidos em nosso próprio ser e a melodia que nos lembra da nossa origem divina e do nosso destino luminoso. Abrir-se para ela, aprender a escutá-la e a confiar em seus recados é iniciar uma das mais belas e transformadoras jornadas. A jornada de volta para casa, para o coração da nossa própria alma, onde todas as respostas residem. Reconhecer a intuição como a voz sagrada da alma, essa bússola interna que nos sussurra direções e verdades profundas, é o primeiro passo luminoso em uma jornada de autoconexão. Contudo, assim como um jardim primoroso requer cuidado, atenção e cultivo para que suas flores mais belas desabrochem em plenitude, também a nossa capacidade intuitiva, embora inerente a cada um de nós, floresce e se fortalece com a prática consciente e amorosa. Não se trata de adquirir algo novo, mas de despertar e refinar uma habilidade que já reside em nós, de remover as ervas daninhas da dúvida e do ruído mental, para que a clareza da alma possa se manifestar com mais vigor e nitidez em nosso cotidiano. Este é um convite para nos tornarmos jardineiros dedicados da nossa própria paisagem interior, aprendendo a nutrir o solo fértil onde a intuição pode germinar, crescer e nos presentear com seus frutos de sabedoria.
A base de todo esse cultivo reside na criação intencional de espaço interior. Em um mundo que valoriza a ação constante, a produtividade incessante e a estimulação contínua, a quietude pode parecer um luxo, mas ela é, na verdade, uma necessidade vital para quem deseja escutar os recados sutis da alma. A meditação, em suas múltiplas formas e tradições, surge como uma ferramenta primordial nesse processo. Seja através da observação serena da respiração, que nos ancora no momento presente e acalma a mente agitada. Seja em caminhadas meditativas, onde cada passo se torna um ato de presença e conexão com a terra, ou através de visualizações guiadas que nos transportam para paisagens interiores de paz e encontro com o nosso eu mais profundo. A prática meditativa regular nos ensina a arte de silenciar o diálogo mental incessante, criando clareiras de silêncio onde a intuição pode finalmente se fazer ouvir. Não é sobre não pensar em nada, mas sobre aprender a não se identificar com cada pensamento que surge, tornando-se o observador sereno da própria mente. A prática da atenção plena, ou mindfulness, estende essa qualidade de presença para todas as nossas atividades diárias. É o convite para estarmos inteiramente presentes no aqui e agora, seja ao saborear uma refeição, ao conversar com alguém, ou mesmo ao realizar tarefas rotineiras. Ao cultivarmos essa atenção plena, tornamo-nos mais sensíveis às nuances da nossa experiência interna, aos pequenos deslocamentos de energia, aos sentimentos que emergem e aos saberes intuitivos que podem surgir em resposta a uma situação. O silêncio intencional, momentos deliberados de desconexão do barulho externo, dos telefones, das notícias, das conversas incessantes, também é crucial. Buscar refúgios de silêncio, mesmo que por breves períodos ao longo do dia, permite que o nosso sistema nervoso se reequilibre e que nossa audição interior se aguce. A solitude, o tempo que dedicamos a estar em nossa própria companhia, sem a necessidade de interações externas, é igualmente um bálsamo para a alma intuitiva. Nesses momentos de encontro íntimo conosco mesmos, longe das influências e expectativas alheias, podemos nos conectar com nossos sentimentos mais autênticos e com a sabedoria que brota espontaneamente do nosso ser. A natureza, com sua beleza primordial, seus ciclos perfeitos e sua sabedoria silenciosa, é uma mestra incomparável na arte de despertar a intuição. Passar tempo em ambientes naturais, seja uma floresta, uma praia, uma montanha ou um simples jardim, tem um efeito profundamente calmante e harmonizador sobre nossa psique. A grandiosidade e a simplicidade da natureza nos ajudam a relativizar nossas preocupações mentais, a silenciar o ego e a nos sentirmos parte de algo muito maior e mais sagrado. O contato com os elementos, a terra sob nossos pés, a água que flui, o ar que respiramos, o calor do sol, nos reconecta com nossos ritmos biológicos mais profundos e com a inteligência instintiva que também é uma faceta da intuição. Uma caminhada atenta na natureza, observando as cores, as texturas, os sons, os aromas, sentindo a brisa no rosto, pode ser uma meditação em movimento, um portal para estados de consciência expandida, onde os insights intuitivos fluem com mais liberdade e naturalidade. A natureza nos lembra da nossa própria natureza essencial, que é intrinsecamente intuitiva. Outra prática de valor inestimável para quem deseja aprofundar sua conexão com a intuição é o ato de escrever em um diário. Mas não um diário comum, focado apenas nos eventos externos do dia, e sim um diário da alma, ou um caderno de intuições. Reservar um tempo para dialogar internamente através da escrita, fazendo perguntas ao nosso eu mais sábio e registrando as respostas que surgem, sejam elas palavras, imagens, sentimentos ou sensações, pode ser surpreendentemente revelador. Anotar os sonhos, as sincronicidades observadas, aqueles palpites que tivemos ao longo do dia e como eles se desdobraram, tudo isso nos ajuda a criar um mapa pessoal da nossa linguagem intuitiva. Com o tempo, ao relermos essas anotações, começamos a perceber padrões, a identificar como a nossa intuição se comunica de forma particular conosco e a validar aquelas vezes
em que seguimos um chamado interior e fomos guiados para o bem. Esse registro consciente constrói uma ponte de confiança entre nossa mente racional e nossa sabedoria intuitiva. Nosso corpo, como já mencionamos, é um sismógrafo da alma, registrando e comunicando informações intuitivas de maneira muito direta, antes mesmo que a mente consciente as processe. Aprender a ler a linguagem do corpo é, portanto, essencial. Prestar atenção às sensações viscerais, ao famoso frio na barriga, que pode tanto ser medo quanto excitação intuitiva, à sensação de expansão ou contração no peito, a tensão ou relaxamento nos ombros, a clareza ou confusão mental que certas situações ou pessoas nos provocam. Práticas como a bioenergética suave, o yoga, o tai chi chuan, ou simplesmente exercícios de escaneamento corporal, body scan, onde percorremos mentalmente cada parte do nosso corpo com atenção plena, podem aumentar significativamente nossa consciência corporal e nossa capacidade de perceber esses sinais sutis. Confiar no instinto visceral não é um ato de irracionalidade, mas de reconhecimento da profunda inteligência somática que possuímos. O caminho para fortalecer a intuição é pavimentado pela coragem de confiar nos pequenos e, por vezes, aparentemente insignificantes, cutucões interiores. Não precisamos esperar por uma revelação bombástica ou uma visão extraordinária para começar a praticar. A intuição se manifesta frequentemente em detalhes sutis. Aquela vontade súbita de ligar para um amigo que não vemos há tempos, a sensação de que deveríamos pegar um caminho diferente para o trabalho, a atração por um livro específico em uma prateleira cheia, ou a hesitação em aceitar um convite que racionalmente pareceria ótimo. Agir sobre esses pequenos impulsos intuitivos, sempre com discernimento e bom senso claro, e observar os resultados, é uma forma poderosa de construir um relacionamento de confiança com nossa bússola interna. Mesmo que o resultado não seja imediatamente óbvio ou espetacular, o aprendizado reside no próprio processo de escutar, honrar e seguir essa orientação sutil. Cada vez que validamos nossa intuição, ela se torna mais clara e mais forte em suas manifestações futuras. Criatividade e o brincar são portais maravilhosos para estados intuitivos de consciência. Quando nos engajamos em atividades criativas, seja pintar, dançar, cantar, escrever poesia, cozinhar com inspiração, ou qualquer outra forma de expressão que nos traga alegria e nos permita sair do modo mental analítico, nós abrimos espaço para que a intuição flua livremente. O ato criativo, em sua essência, é intuitivo. Ele brota de um lugar para além da lógica, de uma conexão com o fluxo da inspiração. Da mesma forma, resgatar nossa capacidade de brincar, de sermos espontâneos, curiosos e leves diante da vida, dissolve as rigidezes do ego e nos torna mais receptivos aos insights inesperados e às soluções criativas que a intuição pode nos oferecer. Naturalmente, nessa jornada de cultivo da intuição, encontraremos obstáculos internos, a autocrítica severa, que invalida nossas percepções sutis, a superracionalização, que exige provas lógicas para tudo, o medo de estarmos errados ou de parecermos tolos aos olhos dos outros, e a impaciência por resultados imediatos são alguns dos bloqueios mais comuns. Superá-los requer autocompaixão, a disposição para sermos gentis conosco mesmos enquanto aprendemos essa nova, antiga forma de navegar pela vida. É preciso coragem para valorizar o nosso saber subjetivo em um mundo que muitas vezes supervaloriza o conhecimento objetivo e externo. É preciso lembrar que errar, ou interpretar mal um sinal intuitivo, faz parte do processo de aprendizado e de refinamento da nossa percepção. Cada experiência, seja ela qual for, nos ensina algo valioso sobre como nossa intuição se comunica conosco. Acolher essa jornada com amor, paciência e uma curiosidade genuína é o segredo para transformar nossa intuição em uma aliada poderosa e constante, uma verdadeira bússola da alma. À medida que aprendemos a reconhecer a voz sutil da nossa alma e a cultivar o jardim fértil da nossa intuição com práticas de silêncio, autoobservação e conexão, começamos a perceber que essa bússola interna não é apenas uma curiosidade esporádica,
mas sim uma ferramenta de navegação essencial e profundamente transformadora para a totalidade da nossa jornada, especialmente quando consideramos a vasta perspectiva das múltiplas vidas que nossa alma empreende. Dominar essa bússola interna, aprender a confiar em seus apontamentos e a seguir sua orientação com coragem, é o que nos permite verdadeiramente transformar nosso caminho, alinhar nossas escolhas com nosso propósito mais elevado e navegar pelos mares, por vezes turbulentos, da existência com mais graça, sabedoria e serenidade. A intuição, quando honrada e desenvolvida, transcende os pequenos palpites do dia a dia e se revela uma guia poderosa nas grandes encruzilhadas da vida. Diante de decisões significativas que envolvem nossos relacionamentos, nossa trajetória profissional, mudanças de cidade ou de estilo de vida, a mente racional pode nos apresentar uma miríade de prós e contras, análises lógicas e projeções, baseadas em dados externos. E embora essa análise seja útil, muitas vezes é a intuição que nos oferece o discernimento final. Aquela sensação profunda e inabalável de sim, este é o caminho. Ou não. Algo aqui não ressoa com a minha verdade. Quantas vezes já nos deparamos com uma escolha que, à luz da lógica, parecia a mais sensata ou vantajosa, mas que no íntimo gerava um desconforto, um peso inexplicável. E ao contrário, quantas vezes uma opção aparentemente arriscada ou não convencional nos trazia uma paz profunda, uma sensação de expansão e alegria que sinalizava o chamado da alma. Seguir a intuição nesses momentos cruciais pode nos conduzir a caminhos inesperados, mas que, a longo prazo, revelam-se incrivelmente mais alinhados com nossa felicidade autêntica e com o cumprimento do nosso propósito. A paz que advém de tomar uma decisão a partir desse lugar de profunda conexão interior é incomparável, pois ela carrega a certeza de que estamos honrando a sabedoria da nossa alma. Essa sabedoria anímica, acessada através da intuição, não se limita ao aqui e agora desta única existência. Ela é um reservatório que se estende através das vidas, carregando os ecos, os aprendizados e as ressonâncias de todas as jornadas anteriores da alma. Quando sentimos uma atração inexplicável por uma determinada cultura, um ofício ancestral, um tipo específico de conhecimento, ou mesmo uma conexão instantânea e profunda com alguém que acabamos de conhecer, pode ser a nossa intuição, nos sinalizando um reencontro com temas, habilidades ou laços que são importantes para o roteiro evolutivo da nossa alma. É como se a alma, através da intuição, nos dissesse: preste atenção aqui, há algo valioso para você neste lugar, nesta pessoa, nesta experiência, algo que você já conhece de algum nível, ou que veio aqui para aprender ou realizar. A intuição, nesse sentido, nos ajuda a lembrar não apenas com a mente, mas com todo o nosso ser. Qual é o nosso currículo de aprendizado particular? Quais são as lições que nossa alma se propôs a dominar? E quais os dons que ela anseia por compartilhar nesta específica encarnação? Mais profundamente ainda, a intuição serve como uma guia preciosa para nos ajudar a navegar e a transcender os padrões kármicos que podemos carregar de outras existências. Se, vida após vida, tendemos a repetir certos equívocos, a nos envolver em dinâmicas relacionais semelhantes que nos trazem sofrimento, ou a enfrentar os mesmos tipos de obstáculos, é a intuição que, como um farol, pode nos alertar para esses ciclos repetitivos. Aquela sensação de já estive aqui antes e sei que preciso agir de forma diferente desta vez, é um poderoso chamado intuitivo à transformação. A intuição pode nos dar um sinal vermelho diante de uma situação ou pessoa que, embora externamente atraente, carrega a semente de um antigo padrão desarmônico. Ou pode nos impulsionar com um sinal verde em direção a escolhas que, embora desafiadoras, representam a oportunidade de romper com velhas amarras e de semear um futuro mais livre e alinhado com a evolução da nossa alma. Ela nos ajuda a discernir entre o que é um aprendizado necessário e o que é uma repetição infrutífera, guiando-nos para escolhas que geram cura e libertação, não apenas para nós, mas também para aqueles cujas jornadas estão entrelaçadas com a nossa.
A intuição também desempenha um papel crucial em nosso processo de cura emocional e espiritual. Muitas vezes, as feridas mais profundas que carregamos não são visíveis aos olhos, nem facilmente acessíveis pela mente racional. São dores antigas, medos ancestrais, tristezas não pranteadas que podem estar armazenadas em nosso campo energético, influenciando nosso bem-estar de maneiras sutis. É a intuição que, com sua sensibilidade, pode nos guiar para as terapias, práticas espirituais, leituras ou mesmo para os encontros humanos que contêm a chave para a nossa cura. Podemos nos sentir inexplicavelmente atraídos por uma determinada modalidade de cura, por um terapeuta específico, ou sentir um impulso interior para explorar um aspecto esquecido de nossa história pessoal ou familiar. Confiar nesses chamados intuitivos pode nos levar a descobertas profundas e a processos de liberação emocional que são essenciais para que possamos viver nosso propósito com mais leveza e integridade. O corpo, como mencionamos, é um grande aliado nesse processo, e a intuição nos ajuda a decifrar suas mensagens, indicando o que ele precisa para reencontrar seu equilíbrio e sua vitalidade. Seguir a intuição, especialmente quando ela nos aponta para direções que desafiam a lógica convencional, as expectativas sociais ou as opiniões de pessoas próximas, requer uma dose considerável de coragem e autoconfiança. É o ato de honrar a nossa verdade interior acima de qualquer validação externa. Pode haver momentos em que o caminho intuitivo pareça solitário ou incompreensível para os outros. Pode haver vozes de dúvida, tanto internas quanto externas, tentando nos dissuadir. É nesses momentos que a conexão profunda com a nossa alma e a confiança na sabedoria da nossa bússola interna se tornam nossos maiores sustentáculos. A coragem de ser quem realmente somos, de seguir o chamado único da nossa alma, mesmo que isso signifique trilhar um caminho menos percorrido, é uma das expressões mais elevadas do nosso poder espiritual. E paradoxalmente, é essa autenticidade, corajosa, que a longo prazo inspira o respeito genuíno e atrai para nossa vida as experiências e as pessoas que verdadeiramente ressoam com a nossa essência. Viver uma vida guiada pela intuição é uma experiência profundamente transformadora. É como se passássemos a navegar pela existência com um mapa e uma bússola que antes desconhecíamos. As sincronicidades se tornam mais frequentes, indicando que estamos fluindo em harmonia com o universo. Há uma sensação de estar no lugar certo, na hora certa, mesmo em meio aos desafios, pois sabemos que cada experiência carrega um aprendizado alinhado com o nosso caminho. A paz interior se aprofunda, pois as decisões passam a ser tomadas a partir de um lugar de integridade e conexão com a alma, e não mais a partir do medo ou da busca por aprovação. A criatividade floresce, pois nos abrimos para o fluxo da inspiração divina. Os relacionamentos se tornam mais autênticos e significativos. Há uma sensação crescente de propósito, de que nossa vida tem um significado que transcende as preocupações mundanas. Esta é a promessa de uma vida vivida de dentro para fora, em sintonia com os sussurros da alma. Dominar nossa bússola interna, portanto, não é um evento único, mas um processo contínuo de aprendizado, de refinamento da escuta e de fortalecimento da confiança. É tornar-se soberano em nosso próprio sistema de orientação, cada vez menos dependente de direções externas e cada vez mais ancorado na sabedoria infalível que reside em nosso próprio coração. A intuição é um presente sagrado, uma companheira constante em nossa jornada através das vidas, sempre pronta a nos guiar, a nos proteger e a nos inspirar. Que possamos todos nós nos dedicar a honrar, cultivar e celebrar essa conexão divina, permitindo que ela ilumine cada passo do nosso caminho, transformando nossa existência em uma expressão cada vez mais plena do amor, da sabedoria e do propósito da nossa alma imortal. Nossa jornada juntos, explorando os caminhos luminosos da intuição, revela-nos uma verdade simples e ao mesmo tempo profundamente transformadora. Carregamos em nosso íntimo uma bússola infalível, um guia amoroso e sábio, que é a própria voz da nossa alma. Essa voz não se impõe com estardalhaço, mas sussurra com a clareza serena da verdade, esperando pacientemente ser ouvida e honrada em meio ao fluxo, por vezes ruidoso,
da existência. Reconhecer, cultivar e, finalmente, ousar. Seguir essa orientação interior é mais do que desenvolver uma habilidade. É resgatar uma conexão sagrada com a nossa essência mais pura. Aquela que viaja conosco através das vidas, acumulando sabedoria e amor. A intuição é a melodia constante da alma, a sua forma mais direta de nos lembrar quem somos, de onde viemos e qual o propósito maior que nos impulsiona em cada nova aurora, em cada desafio, em cada encontro. Confiar nessa bússola interna é o ato de fé mais libertador que podemos praticar. É entregar-se ao fluxo da vida com a certeza de que, mesmo nos momentos de aparente escuridão ou incerteza, existe uma luz interior capaz de nos mostrar o próximo passo seguro. Imagine uma vida onde cada decisão, cada palavra, cada ação é permeada por essa serena certeza que brota do coração, onde o medo cede espaço à confiança e a dúvida se dissolve na clareza do sentir. Este não é um ideal distante, mas uma possibilidade real que se constrói a cada vez que escolhemos escutar e honrar os recados da nossa alma. Esta é uma dança, uma parceria sagrada que se aprofunda e se refina ao longo de toda a nossa jornada. Não há um ponto final, mas um contínuo desabrochar da nossa capacidade de viver em sintonia com o divino que nos habita. Que você possa, a cada dia, silenciar um pouco o mundo exterior para ouvir com mais clareza o universo de sabedoria que reside em seu interior. Que possa acolher sua intuição como a amiga mais fiel, a conselheira mais sábia, e permitir que ela seja a luz que ilumina seus passos, transformando seu caminho em uma expressão cada vez mais autêntica e plena do ser maravilhoso que você veio aqui para ser. A sua alma conhece o caminho, confie nela.